Meus irmãos, paz do Senhor, amém. Que bom que a gente pode adorar o Senhor numa terça-feira, tardinha, à noite, né? Estar nesse momento de adoração, de celebração ao Senhor. E eu creio que quando a gente canta, a gente celebra, a gente adora, a gente faz nosso coração subir mais perto de Deus, né? E é assim que a gente deve fazer. Embora a gente não tenha gente que não cante com qualidade, isso não interessa, né? E tem o pessoal que canta bem aqui, né? E nós cantamos com eles e celebramos com eles. Amém? Louva a Deus pela vida, né, do Aldori, que lidera esse ministério lindo. E faz dias que a gente já conversou, desde que cheguei, eu disse, olha, eu quero contar contigo aí liderando e montando essa equipe para estar aí nas terças, nos domingos. E eles estão em todas, né? Obrigado. Vocês são bênção de Deus. Quero valorizar o trabalho de vocês. E está muito lindo quando a gente consegue celebrar ao Senhor com vocês. Queridos, eu quero continuar na nossa terça profética, pensando sobre uma temática que eu creio que nós vamos alguns dias, algumas semanas, né? Estudando em cima do tema transformando feridas em pérolas. Transformando feridas em pérolas. Deus colocou no meu coração esse tema há um tempo, está escrito aqui, tenho colocado no papel, e eu creio que daqui uns dias, se Deus permitir, vocês terão a oportunidade de ter mais um livro para ler, né? Mas por enquanto, então, eu vou passando aqui um pouco aqui para vocês. Tá bom, queridos? E a semana passada a gente estudou a primeira parte dessa temática sobre a paz com Deus, né? Uma das grandes lesões, grandes feridas que o ser humano recebe, ou a principal, a pior ferida que o ser humano recebe é o pecado. E isso nós herdamos isso. E aí essa ferida na alma, essa ferida do pecado nos distancia de Deus, nos coloca num estado bem complicado. Mas é possível sim religar-se com Deus através do sacrifício de Cristo, e foi isso que nós pensamos a semana passada. E hoje eu quero pensar, então falamos sobre a paz com Deus, uma grande pérola que todos nós podemos ter. Uma pérola preciosa que todos nós podemos ter é a paz com Deus, através do sacrifício de Cristo. Isso nos coloca em condições de chegar-se a Deus com uma tranquilidade de filho, não somente de servo, de escravo, de preocupado com A, ou B, ou C, mas chegar-se na presença de Deus como filhos. E agora eu quero pensar com você sobre a paz consigo, a paz interior. Meus irmãos, a gente às vezes tem uma ideia de que paz é ausência de guerra. É uma tendência, né? Tem paz no mundo, não está tendo guerra. O Brasil é um país da paz, porque nunca, né? A última guerra foi lá do Paraguai, a guerra do Paraguai. Não, irmãos. Paz, o conceito de paz, o conceito original de paz, não é ausência de guerra. O conceito original de paz, que deriva da palavra shalom, do hebraico, ele é muito mais do que isso. É um conceito diferente. É estar tranquilo, estar confiante, estar seguro no momento da crise. Paz é você estar pleno no meio da tempestade. Isso é paz no conceito bíblico. Isso é paz no contexto, na tradução original do hebraico, em que a Bíblia nos ensina. A paz bíblica, então, é essa. É estar no momento mais crítico da vida, mas em paz, tranquilo. Certo rei, conta-se a história de certo rei, antes da Idade Média, em torno da Idade Média, que ele resolve de chamar os seus súditos, os sátrapas, os caras mais próximos dele, e se ande pelo reino e procure um pintor de primeiro grau, o melhor pintor que tiver, e pede para que ele faça uma tela
expressando paz. E essa tela estará atrás do meu trono. E todas as pessoas verão essa tela. E a tela que eu escolher, o pintor receberá um prêmio muito grande e honrarias, enfim. Inclusive a peça principal, a peça dele estaria na parte principal do palácio, atrás do seu trono. E aí, então, os seus súditos andaram pelo reino e trouxeram 3 telas para o rei avaliar. E diz que uma dessas telas apresentava uma água, uma cachoeira, um rio cristalino, uma grama, uma relva linda, algumas árvores, um ambiente fantástico. E o rei disse: não, muito linda a tua tela. A outra tela apresentava uma praia muito linda, um mar com ondas baixas, calmo, um mar transparente, aquela praia gostosa, aquele ambiente maravilhoso que dá vontade de a gente abandonar tudo e ir para lá. E na outra tela apresentava uma floresta no auge de uma tempestade, todo galhos quebrados, balançando as folhas, e um pássaro sentado num galho fino cantando. E essa foi a tela eleita. Paz é exatamente isso. É você estar seguro, né? Tem uma historinha que eu ouço desde criança, e diz que se encontra o pardal e o pintacilgo, se encontram, né? E diz assim: por que os homens andam tão preocupados? Pergunta o pardal. Por que a gente olha os homens tão preocupados? E aí diz que o pintacilgo disse: deve ser porque eles não têm um pai como nós, que cuida de nós em todas as circunstâncias. Então paz é isso. Paz é estar mesmo no momento mais adverso, estar em paz. Agora, meus queridos, essa paz interna, ela é complicada. Ela é difícil de alcançar. Essa paz interior, meus irmãos, é difícil por quê? Por causa das feridas. Por causa das feridas. Assim como nós falamos a semana passada, e eu quero lembrar-vos da ostra, né? Eu estou comparando tudo a uma ostra. Você é uma ostra, tá? Você é uma ostra. Você diz: mas que feio que é uma ostra. Mas deixa eu te dizer, dentro de você poderá sair muitas e muitas pérolas. Amém? E aí nós estamos nos comparando como uma ostra, que é ferida, que tem as suas feridas na caminhada, e que machuca, e que dói. E a ostra, ela tem esse potencial de fazer com que esse invasor que entre dentro dela, ela produz esse líquido chamado nácar, e aí ele começa a impedir que esse invasor a danifique. Ele começa a trabalhar, a ostra começa a trabalhar dessa forma, e algumas invasões nossas, meus irmãos, na alma, elas nos causam dor. São tantos invasores que vêm e invadem a nossa alma durante a nossa caminhada na vida, que dói, que causam dor, que causam transtornos, que causam preocupações. E a maioria dessas feridas, meus irmãos, nos tiram a paz. E pior, porque quando há esses invasores, essas feridas da alma nos tiram a paz, imediatamente o corpo sofre. Porque o corpo, ele é o executor das emoções nossas. O corpo, ele age, é a parte física da nossa alma imaterial. Quando você chora de alegria, corre a lágrima do olho, mas quem está chorando de alegria é a alma. O corpo por si não chora, ele não sente isso. Quando você chora de tristeza, pode ver, o corpo faz a mesma coisa. Sai lágrima do olho, mas quem está chorando é a alma. Se você encontrar alguém chorando na rua, claro, nós que somos os seres humanos somos muito pessimistas, né? Se encontrar alguém chorando sempre é porque é de ruim, né? O que houve? O que aconteceu? Às vezes a pessoa acertou na loteria, está chorando de faceiro. Né? Entende? Então, a tendência nossa é expor, a tendência não, a natural, a gente expor com o corpo aquilo que a alma sente, aquilo que a alma está passando.
Então muitas vezes, meus irmãos, nós somos feridos na alma e o nosso corpo começa a externar. E às vezes ele não externa como a ferida está. Ele externa com as doenças que chamamos de psicossomáticas. Até poucos anos, acho que foi 2020, acho que foi catalogado, por exemplo, como uma doença que ganhou um CID, a fibromialgia. Até então, não se tinha nem catálogo, nem identificação de CID para ela, porque era uma doença nova, psicossomática. A fibromialgia nada mais é do que o resultado de uma alma ferida, mas que vai parar no corpo. Muitas pessoas vivem cheio de manchas, né? Cheio de dores, gastrites, psicossomáticos. Não estou dizendo que toda gastrite é psicossomática, né? Mas muitas e muitas doenças são somáticas. O corpo começa a demonstrar aquilo que a alma está sentindo. Então, e o porquê? Porque a alma acaba sendo ferida. Então, o grande desafio, meus irmãos, é nós enxergar as feridas da alma na mesma perspectiva da ostra. O grande desafio nosso é esse, é nós entender que essa ferida da alma precisa ser curada, ela precisa ser polida, ela precisa ser trabalhada para que não nos cause dor. Nós aprendemos, e aprendemos errado, né? De que quem perdoa esquece. Isso não existe. Nossa mente é um HD, é um guardador de informações. E se alguém te feriu há 50 anos atrás, você vai lembrar daquele momento da ferida, exceto se Deus fizer um milagre. Eu sentei com um menino, sentava com muitas pessoas, tentando tratar, principalmente quando trabalhava com pessoas dependentes químicas. Eu sentei com um menino que foi abusado sexualmente pelo pai. Depois ele foi abusado sexualmente pelo avô. E que teve traumas assim terríveis. Estava na drogadição com 14 anos, ele foi para a drogadição para esconder-se desses traumas. E aí sentamos, conversamos, e ele sofrendo, tendo N distúrbios por causa disso. E aí não, nós precisamos tratar essas feridas, nós precisamos voltar lá ao teu passado, meu filho. Mas dói para ele voltar. E ele nunca vai esquecer. E eu disse, olha, tu nunca vai esquecer isso. Vai lembrar. Daqui um pouco você vai ter uma esposa, um esposo, um filho, gerado dessa esposa, e tu vai lembrar dessa situação. E isso vai te doer, então nós temos que tratar, nós temos que ver a situação. E aí um dia ele me disse, pastor, não tem como. Eu lembro, eu tento, eu já perdoei, mas toda vez que eu lembro, me dói, me incomoda. Eu disse, bem, então nós temos que tratar essa situação. E ele disse, não. E eu disse, pode acontecer um milagre. Pode acontecer um milagre. Então Deus permitir que você delete isso totalmente. Mas aí é algo sobrenatural. Tu não vai continuar sempre lembrando. Depois de muitos anos, eu me encontrei com ele em Santa Maria, depois que já estava em Jari, ele disse, pastor, aconteceu um milagre. É algo sobrenatural. Realmente parece que eu entrei numa amnésia. Eu sei o que aconteceu, mas é algo que Deus teve misericórdia e agiu diferente. Mas isso aqui é milagre. Milagre não se explica e milagre não é para todos. Eu vim numa igreja de crente e dizer que milagre não é para todos. Exatamente isso. Nós estamos vivendo mal acostumado com igrejas que pregam e vendem milagre todo dia e toda hora. Primeiro, que milagre não se explica. Segundo, que milagre não se compra. E terceiro, que milagre não é para todos. Tem situações que nós vamos ter que conviver com elas e a saber viver com elas. Ou aprender a viver com as situações, ou resolver situações. E aqui eu quero trazer que uma dos grandes malefícios, das grandes dificuldades, um dos grandes problemas do ser humano, é que ele não tem paz consigo mesmo. Que ele não consegue se perdoar às vezes por algo que errou. Ou que ele não consegue lembrar de situações sem sentir dor.
E essas situações realmente nos causam dor, nos causam um transtorno de coisas passadas. Mas a ostra tem uma capacidade linda. O invasor está ali, começou a sentir dor, ela fabrica algo que ela retira da água, que ela retira da estrutura onde ela está inserida, e ela retira dali e cria por cima daquele invasor uma película, e essa película vai mexendo e vai se transformando e se transforma numa grande pérola. Então o que eu preciso entender, meus irmãos? O que eu preciso compreender nesse contexto? Que esta paz que eu estou a buscar, que essa paz que eu estou querendo sobre a minha vida, é possível. Agora não é possível de um jeito humano. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 26. João 14 e 26 está dizendo o seguinte, Jesus falando: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui Jesus está dizendo: ei, vem cá, eu vou subir, eu vou retornar, eu vou estar à direita do Pai, mas eu vou enviar algo diferente, o Espírito Santo, e esse não vai estar fisicamente, não vai estar aqui tete a tete com você, mas vai estar dentro de você, vai estar vivendo, você poderá estar imerso nele. Eu acho linda aquela canção, né, que a gente canta de mergulhar no oceano do Espírito. Eu me imagino eu mergulhando num algo tão grande como é o Espírito Santo, tão poderoso, como eu estivesse mergulhando no mar. Eu me imagino cantando, quando eu estou cantando, eu me imagino ali dentro. Não sei se vocês cantam e imaginam que estão cantando, porque cuidado, né? Porque a gente crente mente quando canta uma barbaridade. Eu conheci um que cantava: eu quero trabalhar para o meu Senhor deitado numa rede tomando suco, né? Aí mente barbaridade. Mas quando a gente canta, a gente deve entender o que está cantando. E eu vejo assim, eu vejo esse Espírito Santo poderoso, e ele atua em nós através da palavra de Deus. Pastor, eu leio a Bíblia, mas não gravo nada. Volte e meia eu ouço isso. Eu leio a Bíblia, mas não adianta, eu não gravo nada. Leia. A responsabilidade de te lembrar na hora da adversidade é do Espírito Santo, não é nossa. Ah, pastor, mas eu não entendi. Leia. É isso que ele mandou fazer. Guarde, coloca para dentro esse alimento. No momento certo, o Espírito Santo vai te lembrar e vai te colocar dentro de você a necessidade de entender aquela complexidade bíblica, às vezes, para o teu momento específico. Quem toma café da manhã aqui? Levanta a mão. Não precisa ser café, alguma coisa de manhã você come, Chico, né? Você gosta, né? Mas de meio-dia daí, você que levantou a mão, não come de meio-dia, né? Come. E de noite? Também. E se depois do culto ainda dá uma galinhada, né? Que mais? Um lanchinho? Um selvagem? Ó, já fez propaganda. Irmãos, e Bíblia? E alimento diário? O alimento para a alma? Tem café, almoço e janta lá também? Tem reflexão de manhã, de tarde e de noite? Pastor, mas quantos capítulos da Bíblia tem que ler por dia? Olha, se você um versículo por lida de manhã, uma meio-dia ou de noite, ou e passar meditando nele todo dia, tu está comendo alimento espiritual para a tua alma diariamente. E é essa estrutura que nós precisamos. O Espírito Santo vai fazer. Quando eu preciso, ele está aqui dizendo: ei, vem cá, eu faço o negócio funcionar. Agora é interessante, meus irmãos, se nós continuarmos lendo a Bíblia, no 27. Jesus fala disso, e agora o 27. Olha o 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui eu entendo uma coisa que é importante. Primeiro, Jesus está deixando bem claro que existe uma diferença muito grande da paz com recursos humanos e da paz dele. Eu dou a minha paz, que é diferente da do mundo. Então é sinal que existe também uma paz do mundo, do sistema.
os recursos humanos. E a maioria de nós, meus irmãos, a maioria dos seres humanos, eles estão à busca de paz. Todos nós estamos à busca de paz. Quem não quer viver em paz? Né? Quem não quer viver em paz? E todos nós, os seres humanos, estamos à busca de paz. O grande problema é que a maioria dos seres humanos estão em busca de paz com formas humanas, com técnicas humanas, terapias, medicamentos, cursos, enfim, né? Quanta busca pela paz. Faz uma relação aí de quanto é consumido lá na farmácia básica do município de psicotrópicos, de medicamento para a busca da paz. Te garanto que passa de 60% da medicação que é entregue lá. Porque o ser humano está à busca disso. Está lá num ciborgue, está lá num robô já. Está num modo piloto automático, de tanta medicação. Ou terapias. Bota uma placa ali, tenho paz para vender. Vai faltar espaço no ambiente, porque quer comprar algo, quer adquirir a paz com seus recursos próprios. A gente com milhares de reais no bolso, modo dizer, na conta bancária, com as melhores camas, com os melhores travesseiros, com as melhores casas, sem paz. Mas há também aquele que tem uma choupana, que dorme com uma goteira nos pés e glorifica a Deus e está em paz. Isso é paz. Então Jesus diz assim, eu tenho uma paz e ela é bem diferente. Irmãos, eu não estou dizendo que buscar a paz com recursos humanos é uma pessoa mal intencionada, uma pessoa errada. Não, é o que se tem. A gente busca naquilo que se tem, que se vê a possibilidade. Então, muito bem intencionadas as pessoas estão à busca da paz. Só que não conseguem melhorar a condição de ninguém. Por quê? Porque a paz que o Senhor dá é diferente. Então a realidade meus irmãos, é que ninguém consegue maquiar uma ferida na alma. Isso é uma grande realidade. Ninguém consegue maquiar uma ferida na alma. A gente tenta. Muitos de nós já tentou. E eu creio que tem muitos aqui tentando maquiar uma ferida na alma. Escondê-la. Tentar esquecê-la. E essas feridas estão lá, machucando, causando dor. E muitos às vezes tomam decisões catastróficas com ferida na alma. Às vezes a gente vê, estamos no Setembro Amarelo aqui, né, onde se dedica para a prevenção contra suicídios. Às vezes a gente vê as pessoas assim, tão bem. Quantas vezes a gente ouve, mas nunca falou nada, não tinha depressão, nunca apresentou nenhum sintoma e se suicidou. Porque por um tempo ele está lá maquiando uma ferida na alma. E nesses dias odiernos ainda mais e mais feridas. Porque quanto mais gente ferida na alma, mais gente será ferido. Então essa paz que nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Não adianta nós ficar acomodados ali, escondendo, achando que dá para segurar aquela ferida. Não, porque é complicado. Vamos ler um texto da Bíblia, antes que eu me empolgue. João 21. Abra a tua Bíblia, ou me ajuda, se tem na tela hoje? Tem na tela? A Bíblia? Então vamos lá. João 21. Vai ser um pouco extensa a nossa leitura, para que nós entendamos. Capítulo 21, versículo 1 em diante, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Pedro, Simão Pedro, Tomé, o Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Então nós temos ali Simão, 1, Tomé, 2, Natanael, 3, João e Tiago, 4 e 5, e os outros dois. Então tinha 7 discípulos de Jesus.
7 apóstolos de Jesus. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram e logo para o barco, e aquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o caso de João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distante da terra quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Por aí, depois nós vamos para frente. O que nós temos aqui? Esse fato acontece depois que Jesus já estava ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado aqui. E aí os discípulos estavam meio perdidos, meio desorientados. Tinha morrido o mestre deles. Alguns já tinham visto Jesus, outros não. Jesus vinha, voltava, aparecia, desaparecia. Ele estava num corpo glorificado. Eu creio que Jesus estava brincando com esse momento tão gostoso, que um dia eu vou brincar também. De sair daqui e ir lá no outro lado do mundo. Você vai, eu e você vamos poder fazer isso se formos salvos e tivermos um corpo glorificado. Lembra que Jesus, a Bíblia diz que estavam cerrados os seus discípulos dentro de um lugar fechado, e a Jesus apareceu no meio deles e paz seja convosco. Entende? Isso é que a ciência quer e sonha, né? Os filmes de ficção trabalham muito isso, né? O transporte, né? A transposição do corpo físico. Não vão conseguir. Agora, quando Jesus arrebatar a igreja, aleluia, eu e você vamos poder fazer isso. De repente eu vou estar lá em Jerusalém, e daí vou lá no Brasil comer um churrasquinho com meu amigo Valdair. Vai ser possível. Porque a gente pensa que vai tudo virar anjinho. Anjo é anjo, gente é gente. Lá no céu é tudo diferente. Lá é anjo, aqui. E gente vai ser gente, nunca vai ser anjo. Tem gente que está treinando falar a língua dos anjos para conversar com lá. Não, vai ter a nossa língua lá. Mas vamos lá, vamos para cá. Aí estava Jesus ali, chega Jesus, conversa com os discípulos estão lá na água, pescando, né? Ele chega de manhã cedo, diz o texto, de manhã Jesus chega: ei, tem alguma coisa para comer aí? Irmão, isso era normal lá na Galileia. De manhã cedo, chegar alguém para comprar peixe dos pescadores. Era um fato bem normal. Chegava na beira do mar e gritava: tem peixe hoje, eu quero comprar. Aí Jesus grita de lá: tem peixe hoje? Não pegamos nada, não tem nada. Então lança a tua rede aí para a direita, vocês vão pegar. Estavam lavando as redes mesmo, larga aí de volta. Encheu a rede. E aí o João disse: essa história já vi acontecer. Há 3 anos atrás, 3 anos e pouco atrás, chegou um cidadão aí, caminhante no mar da Galileia, e disse: lança a rede aí que vocês vão pescar. Não pegamos nada. Lança em meu nome. E enchemos a rede, chamamos outro barquinho, chamamos mais um, e encheu e não tinha, né? É o Senhor. É o Senhor. E aí tem uns pregadores abusados, né? Que diz que eles tinham se desviado. Se desviaram. Jesus chamou para ser pescador de gente, foram pescar peixe de novo, e matam com os coitados. Irmãos, Pedro e João nunca pararam de pescar peixe depois que foram seguir Jesus. Eles não venderam os barcos. A Bíblia diz que eles, deixando os barcos, seguiram Jesus. A sustentação financeira do ministério de Jesus, a maioria foi dos barcos de Pedro e João. Da estrutura financeira sustentando o ministério, 3 anos e meio. Aqueles homens continuaram com a sua empresa. Eles só abdicaram de trabalhar na sua empresa. Deixaram os funcionários, o pai de Pedro ficou lá, o pai de João ficou trabalhando, e a empresa deles funcionando. Eles não estavam desviados, mas eles estavam sem o mestre, foram pescar. Quem de nós não sai dar uma pescada de vez em quando? Eu não sou muito de pesca, mas dá uma descansada, O clima estava tenso. E eles foram, buscar com recursos humanos, desopilar. Com recursos humanos, procurar paz. Vou arrumar paz lá no barco.
Vamos pescar. E não pegaram nada. Piorou, né? Complicou mais a coisa. Estavam tristes de manhã cedo, cansados. Aí o mestre chega e diz, aí, tem o que comer aí? Não tem. Aí, o mestre, quando eles chegam, Pedro sai correndo, né, eufórico. Outros dizem que Pedro estava nu. Aí, esse dia eu vi um pregador, faz tempo já, que eu vi um pregador dizendo, aí tá, ó, mostrando, Pedro estava nu. Estava desviado mesmo. Né? Pedro não estava de túnica. E representa muito essa túnica. Que nós, acho que dá tempo de eu falar sobre essa túnica. Oi? Pedro, está na minha também. Eu não li de propósito, porque esse entre parênteses não está no hebraico. Né? Isso é interpretação bíblica, por isso está entre parênteses, é a interpretação do escritor. Né? Mas no original não está. Ele estava sem a túnica. O que a moça, presta atenção comigo, vem comigo. O que a moça disse para o Pedro lá na beira da fogueira? Quando ele negou Jesus. Você fala como ele. Que mais? Você anda como ele. Que mais? Se veste como ele. A túnica que ele usava era a mesma da túnica que Jesus usava. Era dos rabinos, eram conhecidos assim. O rabino tinha a sua túnica e os seus discípulos tinham túnicas iguais. E daí eles conheciam, opa, esse serve o rabino Eliel. Aquele lá, a túnica é diferente, serve o rabino Gamaliel. Esse tem essa túnica, serve o rabino Jesus. E aí ele coloca a túnica, ele estava dizendo assim, ei, aleluia, eu estou ferido. Eu estou machucado. Mas se é o meu Senhor, eu vou dizer que eu sou da turma dele ainda. Se é o meu Senhor, eu vou colocar a túnica que me identifica que eu sou do time dele. Está me entendendo? Ele vai nadar de túnica. 200 côvados, 98 metros, mais ou menos. Ele nada, ele caminha no mar, sei lá como ele faz, mas ele chega de túnica. É difícil, é complicado andar de túnica, mas é dele, a identificação. Ei, deixa eu te dizer, às vezes está difícil a caminhada. Não deixa a túnica fora. Não dá mais, eu vou tirar tudo, não aguento mais. Fica com a tua identificação. O sangue de Jesus Cristo é a tua túnica agora. Amém? Ele vai, chega perto de Jesus. Jesus disse assim, pode trazer um pouco daqueles peixes lá? Mas eu já tenho peixe aqui. Pode ver que tinha peixe sobre as brasas, peixe e pão. O Jesus, todo poderoso, chega de madrugada, ele estava lá intertido. E aí ele diz assim, peixinho, tem 7 lá, mas eu 8, um peixinho de 4,8 kg aqui, vem cá, que eu vou te assar. O peixe pula lá, Jesus manda tudo, pula lá na brasa, se for o caso. Fogo, ele invoca o Deus de Elias e taca fogo aí, na pedra. Que o costume oriental é esse, né? Você faz um fogo, pega uma pedra grande, limpa a pedra, faz um fogo enorme em roda da pedra e coloca, quando a pedra está bem quente, você coloca ali em cima a massa ou o peixe para assar. Assa na pedra quente, não assa no fogo, né? É o sistema deles. Bem, então, mas qual era o propósito de Jesus estar ali? Qual era o propósito de Jesus estar ali? Ele disse, olha, eu tenho 7 discípulos, dos 12, dos 11, porque um já tinha debandado, que era o Judas. Eu tenho 7 discípulos dos 11 que estão pescando. E os 7 estão feridos. Os 7 estão tristes. Porque dos 7, só o João teve com ele até o final. Dos 7, dos 11, e daqueles 7 que diziam, estarei contigo, mestre, até o fim. Os outros, ninguém te foi com Jesus até o final. A gente culpa só o Pedro, né? Porque Pedro tinha negado antes. Mas ninguém, a Bíblia diz que todos lhe abandonaram lá na cruz do Calvário. E os 7 estavam feridos na alma. 7 estavam machucados. Não, para aí, nós erramos com o mestre. Nós falhamos. Os 7 sabiam que Jesus já tinha ressuscitado. Eles tinham sido avisados, alguns já tinham tido um encontro com ele.
Os 7 estavam feridos. Ele disse, eu preciso curar esses guri aí. Eu preciso ter um encontro com eles de cura. E aí ele chama esses meninos para a praia, vem ali, começam a conversar. E aí o mais ferido deles era o Pedro. Mas os 7 estavam doentes. Eu tenho plena convicção que Jesus vai até o encontro deles para acalmar eles e para curar aquela ferida. E muitas vezes, né, a gente ouve alguém conversando com um e a gente aprende com esse, não é verdade? Às vezes alguém está recebendo uma orientação e a gente está ali do lado e ouve aquela orientação e diz, me serve também, foi bom para mim. Aí Jesus assim, não, eu preciso curar o mais doente. Eu vou curar o Pedro aqui na frente dos outros. E aí ele pergunta, Pedro, tu me amas? E o Pedro disse, claro, eu te amo. Está ali para frente, eu não vou parar em todas aí porque o tempo voa, né? Mas lá no versículo 15, e interessante, né, vocês que de repente prestam bem atenção na Bíblia, vocês vão dizer, e depois de terem jantado, e eu disse que era de manhã, né? A Bíblia não está errada aqui. Eles passaram a noite pescando e não tinham jantado ainda. E Jesus traz a janta para ele, porque café da manhã não é peixe no hebraico, lá não se serve peixe. Tá? O desjejum do judeu não é peixe. Ele trouxe a janta deles. Ele disse, aí, eu estou com vocês lá no mar, eu sei de vocês lá no mar ainda. Eu sei de vocês lá na turbulência. Eu conheço vocês de lá, eu vi vocês lá. Eu trouxe a solução para a janta de vocês que vocês não jantaram ainda. Aí depois de terem jantado, daí ele diz, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Quando ele diz filho de Jonas, ele traz Simão para a sua humanidade, para a sua história de homem. João, Pedro, você é humano, você é filho de Jonas, você é da terra, tu me amas? Pedro diz, eu te amo, Senhor. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro negou Jesus antes do galo cantar? 3. Quantas vezes ele pede para Pedro aqui, tu me amas? 3. Para cada ferida lá, ele tinha uma cura aqui. Para cada não de lá, ele tinha uma oportunidade de dizer, eu te amo. Jesus estava dando uma oportunidade para ele recuperar-se. Tu me amas, João? Pedro, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Segunda pergunta. Eu te amo. Meu querido, antes de nós encerrar aqui, eu quero te lembrar o seguinte. Uma ferida de alma, ela incendeia as nossas emoções. Uma ferida de alma, ela nos incomoda a cada minuto. E ela nos tira a paz. Quando a gente é ferido, tudo aquilo que lembrar, que for parecido com o fato que a gente foi ferido, a gente já sente dor. Não é assim? Às vezes você não percebe. Eu tratei uma moça que tinha sido abusada sexualmente e o abusador tinha lhe judiado muito e ela era muito nova quando foi abusada e ele usou um shampoo que tinha lá no local para lubrificar, poder fazer a penetração nessa moça. Mas ela tinha outras situações, estava me contando os problemas dela, a gente orando e tentando, e ela nunca tinha me contado. Só que um dia ela atrasou para a nossa conversa, e ela disse, olha, pastor, eu atrasei porque eu entrei no ônibus e eu não pude com o cheiro. E eu tive que sair do ônibus, e aí eu vim a pé, estava muito mal, ia vomitar, né? Eu disse, mas que cheiro era? Não, é um cheiro que eu não posso sentir, faz anos que eu não posso sentir o cheiro do shampoo X. E a pessoa que estava na minha frente estava com esse shampoo. Aí saiu a luzinha aqui, vem cá, minha filha. O que o shampoo te lembra? Não lembra nada. O que ele que lembra? Um pouco ela desandou, contou, para ser curada.
Então tem coisas, meus irmãos, que um cheiro nos lembra uma ferida da alma. Uma palavra que a gente ouve. Algo na televisão que aparece que alguém te feriu. São N situações que faz nós lembrar das feridas. E essa ferida, se ela está aberta, ela vai doer. Ela vai doer. E vai te tirar a paz. Então é necessário, meus irmãos, nós percebermos isso. E Pedro estava lá. Com aquela flecha, com aquela ferida ali, machucando a alma e dizendo: ixi, eu prometi com o mestre que eu ia até o fim. Eu prometi para o mestre que eu morreria por causa dele. Eu prometi para o mestre que eu ia fazer as coisas acontecerem e eu ia até o fim com ele. Eu não fui. Podia olhar no olho do mestre? Duvido. Não conseguia mais. Aquilo estava lhe incomodando, estava lhe ferindo, estava lhe doendo, estava machucando Pedro. E aí Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? A terceira vez. E aí Pedro já não estava mais falando com Jesus humano. Não estava falando mais com aquele homem cheio do Espírito Santo que ele conheceu antes de Jesus morrer. Ele estava falando com Deus, Jesus divino já. Já tinha recebido toda a sua glória de volta. Ele era Deus ali, 100%. E aí ele diz assim: tu sabes tudo, mestre. Aleluia. Parece uma coisa simples que ele estava dizendo. Mas quem conhece a história, quem identifica aqui dentro, no contexto, vai entender que ele estava dizendo: mestre, tu me conhece. Tu sabe que eu errei. Tu sabe que eu estou ferido. Tu sabe que me incomoda. Tu sabe que é difícil olhar no teu olho, mestre. Mas também tu me conhece, sabe que dentro de mim tem alguém que quer te amar até o fim. Sabe que tem alguém que quer te honrar, te valorizar, mestre. Tu sabe, mestre, que aquilo que foi, que eu falei, que eu disse, eu não consegui cumprir. Mas tu sabe que eu sou filho de Jonas. Sabe que eu não sou Deus. Sabe que não é fácil para mim, ser humano, ver essa situação. Tu compreende, mestre? E aí o mestre disse: sim, Pedro. Cuida dos meus cordeirinhos. Eu sei, porque quando ele invoca a primeira e segunda vez, ainda ele está humano ali. Mas quando ele invoca a divindade do mestre para conhecer o seu interior, o mestre responde da mesma forma. Ele está dizendo: ei, filho, fica tranquilo. Aleluia. Fica tranquilo. O que eu tenho para te dar agora é uma palavra de paz, e vai te dar paz. Portanto, meus amados irmãos, embora às vezes a gente tente disfarçar as feridas, tente esconder as feridas, tente tentar esquecer, não adianta. O que nós temos que fazer é apresentá-las ao mestre, confessá-las ao mestre. Ele sim, ele tem poder de curar essa ferida. Pastor, mas tu não sabe o que eu passei. Não sei. Poderei de repente precisar saber. Mas mesmo assim eu quero te dizer: não tem ferida da alma que não possam ser curadas. Não tem. O importante é que a gente precisa saber que ela existe, identificar ela. E você sentadinho do jeito que está, quero que você curve a tua fronte, feche teu olho. E se você identificar aí alguma ferida, tem algo que ainda dói, você já perdoou, e não estou dizendo que você não perdoou, mas está lá doendo. Quando você lembra daquilo que te fizeram, te dá raiva, náuseas, nojo, incomoda.
É uma ferida que está ali. Tua decisão é bem simples hoje. O que você quer fazer com essa ferida? O que você quer fazer com ela? Você quer que ela continue te magoando, te incomodando? Ou você quer que o Senhor te dê algo sobrenatural para encapar essa ferida com o seu Espírito Santo? Para encapar essa ferida com a sua palavra, transformar ela uma pérola preciosa. E quando você lembrar daquele fato, você diz: não, o Senhor já transformou isso em pérola, e essas ações tuas ajudarão aos outros. Ah, pastor, mas quem me feriu está tão perto de mim, está tão próximo, eu tenho que conviver com isso. Ele pode sim encapar essa ferida, mas você precisa dizer para ele. Aleluia. Busca aí. Busca aí, fica sem medo de errar. Aleluia. Está doendo? Eu sei que está. Muitas vezes eu passei por isso. De sentir a dor. De ouvir de novo lá na minha alma, lá na minha mente, aquilo que disseram para mim. Aquilo que me projetaram, aquilo que disseram que nunca ia dar certo, que eu não prestava, que eu era um delinquente, que eu era isso, que eu era aquilo. Tudo isso fica, incomoda e nos tira a paz. Mas um dia eu entreguei tudo isso para o Senhor. Eu lembro, posso lembrar agora nitidamente das pessoas que me atingiram, mas eu as amo e não tenho problema nenhum, e isso não me tira a paz. Aleluia, porque o Senhor já curou e Ele quer curar as tuas feridas essa noite aqui. Amém? Aleluia. Só vamos ficar em pé para orar. O ministério vai me ajudar aqui daqui um pouquinho. Aleluia. Mas fique em pé e vamos orar ao Senhor. Como você está? Ah, pastor, eu vou sair daqui agora então e saio curadinho. Tudo que me fizeram de mal, não. Pode acontecer diferente, porque eu digo que é uma ferida. E essa ferida precisa ser transformada numa pérola. E a presença do Espírito Santo na tua vida vai curar. Quando você lembrar desse fato e ainda doer, diga: Senhor, me ajuda. Eu quero que a tua palavra transforme essa ferida em pérola, em algo precioso. Eu quero usar dessa situação para dar glória a ti, te louvar e pessoas enxergarem em mim a diferença. Você crê nisso? Aleluia. O pessoal vai adorar aqui. O pessoal vai adorar nesse momento, e você de olhinho fechado aí vai conversar com o teu papai do céu. Aproveita que o som é bom, e se precisar gritar, confessar a Ele, dizer para Ele: Senhor, a tal ferida me dói na alma. Pode dizer, não tenha vergonha e não tenha medo, porque quem está aqui para curar é o Senhor Jesus. E Ele quer ouvir a tua voz. Aleluia. Ele quer ouvir você dizendo para Ele o que te dói, o que te incomoda. Ah, se foi A, B ou C que te plantou uma ferida, diga o nome dela aí para o Senhor. Senhor, eu estou perdoando A, B e C, e eu não quero que essa ferida tenha poder sobre a minha vida e me tire a paz. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor está curando essa noite aqui. Eu sei que o Senhor está trabalhando em vidas, em famílias, em lares, e vai mudar o quadro, o ambiente onde você estiver inserido, pelo poder que há na palavra do Senhor. Enquanto eles adoram, você pode adorar, mas também você pode chorar na presença do Senhor. Você pode pedir que Ele te cura. Você pode apresentar essa ferida ao Senhor e diga para o Mestre, assim como Pedro: Mestre, Tu me conheces, mas não esconda nenhuma ferida, não. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de Pode, fica à vontade na presença do Senhor. de longe. Você tem coragem de apresentar essa ferida ao Senhor. Não é para mim, não é para o teu vizinho,
essa noite aqui. O Senhor está mexendo com estruturas emocionais, espirituais, mas está mudando a tua história, mudando a tua vida. Aleluia. Aleluia. Você experimentará uma paz, não que o mundo dá, mas a paz de Cristo. No meio da turbulência, no meio da luta, no meio da prova, o Senhor tem uma paz, aleluia, que excede o entendimento. Mas a alegria vem de manhã. Aleluia. És Deus de perto, Aleluia. e não de longe. Glória a Deus, aleluia. Fazer uma oração aqui diferenciada. Eu preciso a Keila, da Lovane, a Charline, vai estar com 3 pessoas aqui, 3 meninas aqui. Aquela menina que assume lá, Helena, né? Assume lá. Aleluia. Estou me mostrando coisa grande aqui. Aquela moça de jeans ali. Lovane, vai lá, por favor. Aquela moça de jeans, eu não conheço as pessoas aqui. Tem algo grande para ser curado ali, mudado, quadro. Aleluia. A outra, essa lá, eu não sei quem é, me perdoe. Aleluia, é o Espírito Santo que está me guiando aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Curas para serem feitas aqui. Charline ali, olha essa de preto. Valdir, vai lá no Juca. Aleluia, vai lá no Juca. Deus quer fazer algo grande, Juca. Aleluia. Aleluia. O Valdir vai orar contigo e vai te abraçar e dizendo assim: ei, tem feridas que hoje estarão sendo curadas aqui. Aleluia, é dia de mudar muitas coisas. A paz que o Senhor tem para dar é tão grande. Pode encerrar cantando, João. Pode encerrar enquanto o pessoal, se alguém sentir no coração aí de orar por alguém, você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus, pode sair, não tem problema. Eu não sou de chamar para frente, de emocionar ninguém. Quando o Espírito Santo me fala, eu falo, e falou isso aqui, está falado. Pode ser que você diga, mas e eu? Ah, não sei. Se você precisar de uma oração e quiser a oração de alguém, pode pedir aí, não tem problema. Deus está fazendo uma grande obra. Aleluia! Deus que não é homem pra mentir. Glória a Deus. Pode passar, Aleluia. pode mudar, mas tua palavra Pode celebrar o Senhor, pode adorar o Senhor. Ele está na casa. Aleluia.
orando com a tua igreja, Pai. Tu conheces os teus filhos, teu povo, Pai, e as necessidades de cada um, Pai. Senhor, Tu és Deus que faz coisas grandes, Pai. Eu creio que o Senhor há de está começando uma grande obra, Senhor, na vida desses homens e mulheres. E aqueles, Senhor, que precisam desta paz verdadeira que só Tu pode dar, Pai, que ainda não experimentaram ela, Senhor, passem a experimentar a partir desse dia, Senhor. Que aqueles que já estavam, Senhor, acostumados nas marés, Senhor, na dificuldade, Pai, que essa paz, Senhor, volte a reinar de forma absoluta, Pai, e que o Senhor, venha curando feridas, venha transformando, venha, Senhor, fazendo milagres na vida desse povo, Pai, tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória e tudo para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém? Já vamos encerrar. Vocês que eu falei aí, que o coração meu, o Espírito Santo me falou, essas pessoas que estão ao lado de vocês, vocês podem abrir o coração. Vocês têm a responsabilidade, Lovane, Charline, Valdir e Keila, de todo o sigilo do mundo e de ouvir eles, entender essas pessoas, se elas precisarem abrir o coração, e vocês têm o poder e a autoridade de orar por eles, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Tem alguém entre nós que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Está aqui conosco, ainda não começou essa caminhada com Cristo e quer começar uma caminhada. Tem alguém? Levanta a sua mãozinha. Se tem alguém que quer começar, entregar a sua vida e começar uma caminhada com Jesus? Tem alguém entre nós que é candidato a batismo, que gostaria de ser candidato a batismo? Entregar, olha, eu quero me batizar, eu já estou andando, eu entendi. Não quer dizer que amanhã você vai para o batismo, mas que você vai ser discipulado, preparado para o batismo. Tem alguém? Se tem, levanta a mãozinha que eu quero ver. Não? E tem alguém entre nós que estava afastado, distanciado e quer recomeçar, quer ajuda nossa, quer a nossa oração e quer recomeçar, voltar a estar na comunhão com Cristo? Tem alguém? Levanta a mãozinha. Nós queremos te receber aqui com muito amor e carinho. Tem alguém? São estes, vamos orar. Em encerramento, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E você diz? Amém? Vamos treinar? AD Campo Novo, Igreja Discipuladora. tá pegando? Vamos lá. Deus abençoe.